Olá, esse é mais um RH em Pauta. Antes de adentrar no assunto, deixa eu te contar uma novidade. A partir deste tópico, deste assunto, estaremos no YouTube, atendendo a pedidos e também para levar esses assuntos, né, que são quinzenais e alguns que a gente acaba, dependendo da notoriedade do assunto, adentrando algumas semanas a mais, a gente resolveu abrir então esse canal no YouTube e disponibilizar esses vídeos lá. E também para levar a organizar para outros lugares, para que outras pessoas, né, outras organizações nesse vasto país que é o Brasil possam conhecer o trabalho que a gente desempenha por aqui, que não fique só restrito à página, né, e a página no Facebook. O tema das últimas semanas que a gente vem trabalhando por aqui é responsabilidade social. É um tema bastante amplo, né, e que engloba uma diversidade de ações e posturas, né, em relação aos diversos públicos que mantêm contato com uma empresa ou instituição. Pode-se dizer, de uma maneira bastante sucinta, que responsabilidade social denomina tudo o que uma empresa adota, né, para contribuir de uma forma mais humana e fraterna para a sociedade. Então aqui as empresas elas são norteadas para o bem-estar comum. Só que não dá para confundir a responsabilidade social com assistência social ou com filantropia. O que quer dizer isso? Então as empresas elas podem e devem promover ações, tanto interna quanto externamente, para auxiliar questões pontuais. Por exemplo, arrecadações de alimentos quando há tragédias, né, essas enchentes que a gente, né, infelizmente ocorrem todos os anos, né, arrecadações de brinquedos em datas como o Natal, Dia das Crianças, arrecadações de materiais escolares logo ali no início das aulas. Enfim, essas ações são de extrema importância, de extrema valia e devem sim acontecer e ser fomentadas, né, pelas empresas. Porém, só isso não basta para se trabalhar a responsabilidade social, né? É preciso que haja essas ações de uma forma contínua e que haja isso, né, de uma forma muito mais abrangente, né? Que não sejam somente eventos pontuais para a gente poder dizer que uma empresa está sendo responsável socialmente. E quando a gente fala em responsabilidade social, eu estou falando em números. Eu estou falando em constância. Como é que se trabalha isso, então? Né? Com conscientização. Então, por exemplo, programas de voluntariado. Há de que se ter, né, conscientização dentro da empresa. Eu tenho que montar comitês, eu tenho que trabalhar o engajamento com os colaboradores, né? Eu tenho que formar um rodízio com esses colaboradores. E esse voluntariado não vai ocorrer aos sábados e domingos, ele vai ocorrer nos horários de trabalho dessas pessoas, né? E elas vão então fazer isso em uma instituição ou várias instituições que vão estar linkadas, né? Que vão estar cadastradas junto à empresa hoje há estudos que comprovam que as empresas que mantêm esses programas de voluntariado, não importa quais sejam os trabalhos que são executados, os colaboradores começam a atuar nas suas áreas, nos seus labores com muito mais felicidade, com muito mais prazer, né, com muito mais engajamento, em função, né, de ver que essa atividade que eles estão fazendo, que esse bem maior, né, é algo que a empresa ela fomenta, que ela dá abertura. A criação de institutos, né, ou fundações empresariais. Então a gente tem vários pelo país, né, e aí tem a questão do empreendedorismo, tem a questão da cultura, tem projetos dentro de universidades, dentro de escolas públicas, enfim. Existem vários, né, eixos que as empresas apoiam, né? A gente tem várias empresas que têm projetos que já funcionam há décadas no país e que são bem-sucedidos em relação a isso.
A gente tem a lei de incentivo fiscal, que é quando acontece o abatimento do imposto de renda. Então, o dinheiro, ao invés de ir para o governo, ele já é deduzido, né, para ir direto, utilizado diretamente em programas para cultura, para o esporte, para programas de saúde, né? Então, são projetos que a empresa vai já destinar esse valor e vai estar sabendo o que está acontecendo com esse valor diretamente, ao invés de ir para os cofres públicos e não está sabendo o que está acontecendo, né? Tem também a questão do consumo consciente. Então, tem várias empresas que trabalham com ações pequenas, mas que também trazem uma repercussão muito grande. Então, desde a integração do funcionário, no momento que tu entra na empresa e tu recebe lá a tua caneca, o teu copo, né, para ter lá o teu kit. Na recepção das empresas, ao invés de ter os copos plásticos, já ter os copos biodegradáveis, até ações maiores. E aí a gente está falando de produção, empresas que têm produção muitas vezes estão mudando a sua forma, né, a forma de produzir, buscando algo que realmente vai impactar menos, né, no meio ambiente e vai trazer, né, isso a longo prazo, algo que vai impactar, que vai trazer um impacto de forma que vai abranger a todos nós. Então, são várias ações, a gente poderia aqui pontuar N ações. Então, cabe aí ver, desde um escritório menor até uma grande indústria, o que pode ser feito. Né? Existem muitos cases na internet, né, que podem servir como exemplo, e às vezes a gente pensa assim, poxa, no custo-benefício, mas é algo que deve ser, que no início pode ser algo que pareça oneroso, mas a longo prazo isso vai ser benéfico, não só para a empresa, mas para a totalidade, né? Para todos os stakeholders, para todas as partes envolvidas. E a gente tem a questão do código de ética, né? A grande maioria das empresas tem, e as que não têm é sugerido que o façam, né? Outros chamam de código de conduta, desde a forma não só para os seus empregados, mas os empregadores também saber como conduzir, como a forma como se portar, né? Desde internamente quanto com seus clientes, né? Com seus fornecedores, enfim, com todas as partes envolvidas com a empresa. A gente tem a questão também das ODS, né, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foram assinados lá em 2015 pela ONU, diversos países que são membros, né, da ONU, nos quais vários objetivos, desde diversidade, igualdade de gêneros, erradicação da pobreza, enfim, são N pontos ali e desdobramentos deles, em que as empresas, a sociedade civil, os países, enfim, se comprometeram a fazer acontecer até 2030. 5 anos já se passaram de 2015 para cá, o relógio está correndo, muitos passos já foram dados, né? Mas há muito que se fazer. Né? Então, assim, a gente está vendo campanhas publicitárias sendo feitas, né, em termos de Brasil, sendo veiculadas em vários meios de comunicação, né? Mas é importante que haja esse engajamento, não apenas da empresa, mas da sociedade civil, sim. Todos nós temos que fazer a nossa parte, mas dentro das empresas, trabalhar principalmente a questão da diversidade, né? A igualdade de gêneros, termos mais mulheres nas posições de liderança, isso é de extrema importância. Então, são várias coisas que precisam ser revistas, precisam ser analisadas, né? E que a gente espera que nesses próximos 10 anos, nessa próxima década, um salto bem grande, evolutivo, seja dado aí. E esses objetivos, se não todos, mas uma grande parte, enfim, seja concluída. Eu não posso encerrar sem dizer que o guardião da responsabilidade social hoje nas organizações é a área de recursos humanos. Está debaixo do guarda-chuva, né, da área de recursos humanos, pelo menos da grande maioria das empresas, a responsabilidade social. Contudo, cabe às demais áreas fazer com que essas ações saiam do papel e se concretizem. Aqui
a força faz a diferença, né? Então a gente precisa se unir para que tudo isso ocorra, né? Para que todo esse engajamento ocorra. Não adianta somente o RH, né, tomar a frente das ações se não houver engajamento das demais áreas. Agora, na questão, no que tange aí os negócios, né, cabe salientar que muitas das certificações, como a 26000, né, a ISO 26000 e demais selos que são importantíssimos para o fechamento de negócios, né, internacionais, né, que hoje são de extrema importância para muitas transações aí, isso só vai acontecer se for realmente, né, visto que é feito um trabalho de responsabilidade e que há constância nisso, porque senão não vai ser dado, não vai ser auditado e não vai ser certificado. Então, realmente, se uma empresa necessita, né, desse comprometimento, dessa avaliação, né, é necessário ser feito todo um trabalho antes, né, com muita sabedoria, né, e com muito engajamento, diria assim, um ano antes, pelo menos, para depois tentar ser auditado e aí tentar a certificação. Caso contrário, provavelmente não vai conseguir, né, porque não é com ações e sem interesse genuíno pelo que se faça, né, que vai conseguir. Enfim, lembre-se que responsabilidade social é visar, né, o bem comum, e quando a gente visa o bem comum, o lucro vem. Até uma próxima.